Seja muito bem-vindo, obstinado, seja muito bem-vindo, obstinada, ao nosso canal Anis Frugolis. Siga, compartilhe, nos acompanhe nas redes sociais. Toda semana, vídeo novo aqui no nosso canal. E hoje o nosso tema, o que é o avivamento? A gente tem ouvido falar em vários lugares, em vários ambientes sobre a questão do avivamento. Muitos têm se colocado diante da pergunta: será que verdadeiramente este avivamento que está acontecendo nos Estados Unidos é verdadeiramente um avivamento? Então eu resolvi aqui trazer para você questões sobre avivamento. O que é o avivamento? O avivamento, queridos, é o derramamento do Espírito Santo sobre a terra. O Espírito Santo, ele é derramado sobre a terra, sabe? Isso que está acontecendo aí nos Estados Unidos, que é um derramar do Espírito Santo que está se movendo sobre aquele lugar, sobre esta área dos Estados Unidos, é algo sobrenatural, é algo verdadeiramente do Espírito Santo. Sabe, todas as vezes que nós buscamos ter uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo, ele nos visita. O que acontece lá nos Estados Unidos? Houve um mover, eles começaram um movimento de oração, um movimento de busca, que se revezava, né, de hora em hora. E de repente, né, com esse revezar de um pequeno movimento, começou, né, o derramamento do Espírito Santo que se moveu sobre aquele lugar. E esse avivamento que tanta gente tem buscado, que tanta gente tem esperado, ele virá. Eu creio que ele virá. Derramamento do Espírito em vários lugares tem se manifestado, né? Em pequenas igrejas, em pequenos lugares, esse Espírito tem se manifestado. Há pouco tempo, na nossa igreja local, nós vivenciamos 21 dias de jejum, de oração, de busca da palavra. E nós sentimos um derramamento do Espírito sobre aquele lugar. O Espírito, ele se levanta, né, nas nossas vidas quando nós buscamos esse Espírito. Porque ondas de avivamento têm surgido entre nós. Isso é claro, isso é evidente. Você pode perceber isso se você tiver olhos sobrenaturais. Você vai enxergar que nós estamos vivendo ondas de avivamento por muitos lugares sobre a terra. E por que o avivamento no passado que aconteceu, né, em vários lugares, né, tem vários livros que falam sobre avivamento, por que eles desapareceram? É porque muitos homens e muitas mulheres não deixaram, né, esse mover continuar, porque eles não foram comprometidos com o propósito até o fim. Para que o avivamento ele continue, é preciso que se mantenha firme o propósito. E nos dias de hoje, né, é muito difícil você viver verdadeiramente um propósito em Deus. É muito difícil você verdadeiramente se entregar àquilo que o Senhor, né, pede, aquilo que o Senhor tem pedido de homens e mulheres. Por isso, nos dias de hoje, mesmo diante de tantas situações, nós podemos sim ter o avivamento se nós vivermos esse propósito claro, o propósito do Espírito na nossa vida, porque Deus, né, não muda. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, ele não vai mudar. É tempo de eu e você clamarmos ao Espírito Santo para vivermos o sobrenatural. Chega de viver o natural, nós precisamos entender que o sobrenatural rege o mundo natural. E nós precisamos buscar isso através do Espírito Santo de Deus. Porque Deus tem chamado homens e mulheres, um exército tem se levantado para que esse avivamento, ele verdadeiramente aconteça. Porque o derramar do Espírito já está acontecendo em vários lugares. Mas nós esperamos esse grande avivamento, porque quando esse exército que está se levantando realmente receber da unção do Espírito, essa unção que vai quebrar enfermidades,
essa unção que vai quebrar algemas, que vai libertar cativos, que vai trazer cura nas famílias, que vai restaurar casamento, porque é assim que o Espírito age. Ele age de forma que as coisas possam ser transformadas, que as coisas possam verdadeiramente tomar um novo rumo, porque o Espírito Santo, ele deixa marcas de transformação. Sabe, nós precisamos verdadeiramente nos entregarmos em águas mais profundas. E talvez você pergunte, mas pastora Anis, o que são águas mais profundas? O que são níveis mais profundos de intimidade com o Senhor? Sabe, nós vivemos muitas vezes no raso, e no raso não dá para o Espírito governar. Nós precisamos viver em níveis mais profundos de intimidade com o Espírito. Quando nós verdadeiramente deixamos o Espírito nos guiar, nos conduzir, não vivemos mais no natural, mas vivemos no sobrenatural de Deus. E como pastora Anis, viver em níveis mais profundos. Querido, imagine você mergulhando no rio. Se você ficar por cima, na superfície, você vai guiar para onde você vai. Mas quando você mergulha, né, naquele rio, o rio te leva e te conduz. A mesma coisa é quando nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo. Você mergulha no Espírito e você é conduzido por Ele em todas as áreas da tua vida, na tua vida profissional, na tua vida ministerial, na tua vida com o teu cônjuge, com teus filhos. Deixa o Espírito te guiar, viver em níveis mais profundos. Isso vai trazer o avivamento sobre nós. Quando nós verdadeiramente entendermos que nós precisamos viver o propósito de Deus de tal forma que a gente enxergue com os olhos do Espírito. O Espírito Santo de Deus está sendo derramado sobre a terra. Ele não muda da mesma forma que aconteceu lá em Pentecoste, que o Espírito se derramou sobre aquele lugar e as pessoas foram verdadeiramente tocadas por este mover, de tal forma que elas foram conduzidas pelo Espírito Santo. Da mesma forma, Deus quer derramar do seu Espírito sobre nós. É tempo de nós enxergarmos com os olhos sobrenatural e não mais com os olhos naturais. Mas qual é a chave? Qual é a chave para vivermos esse avivamento? A chave mestra que você precisa hoje praticar na sua vida para viver este avivamento chama-se oração. A oração é a chave que vai abrir a porta dos céus para que o derramamento do Espírito se mova sobre toda a terra. Porque Deus, ele fala que ondas de avivamento aconteceriam, mas quando o verdadeiro avivamento se movesse sobre a terra. E eu creio que em muitos lugares, homens e mulheres têm se reunido, como aconteceu nos Estados Unidos, para orarem, para buscarem a palavra, para verdadeiramente terem um tempo de oração. Esse é o tempo que o Senhor tem nos conduzido, para que verdadeiramente a gente viva o mover de oração. Lá em Marcos 16, a palavra diz assim: estes sinais acompanharão aqueles que crerem no nome de Jesus, e eles expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre enfermos e curarão. Estes são os sinais que acompanharão aqueles que verdadeiramente estão cheios do Espírito Santo de Deus. Não é porque eu mereço, não é porque você merece, mas porque, em nome de Jesus, nós cremos no nome poderoso de Jesus. E com esse nome, nós temos poder sobre as nossas vidas para curar enfermos, para expulsar demônios, para libertar cativos e oprimidos, para transformar casamento, para libertar aqueles que estão em depressão, aqueles que estão ansiosos, aqueles que estão perdidos e sem rumo. É tempo do Espírito ser derramado sobre aqueles que têm buscado em oração,
que tem buscado em palavra, que tem buscado através do jejum. Jesus diz também lá em João 20, Jesus, pois, operou também na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que aqueles que creram também possam fazer através do seu nome. Deus, ele mandou Jesus para que ele fosse o sinal vivo de que é possível, né? Eu e você também vivemos o sobrenatural aqui na Terra. Então é tempo que o Senhor tem levantado homens e mulheres para resgatar da terra, da face da terra, queridos, homens e mulheres que estão perdidos. Talvez você pense agora, nesse momento, quantas pessoas perto de você estão perdidas, quantas pessoas você precisa resgatar. Talvez o seu irmão, talvez a sua irmã, talvez o seu amigo, talvez o seu pai, talvez o seu filho. E aí você tem pedido ao Senhor para que verdadeiramente o Senhor resgate. Mas eu quero te dizer, se você entender que a chave mestra é oração, jejum e palavra, Deus vai derramar do seu poder sobre você. Ele vai derramar uma unção poderosa sobre você. Você vai resgatar os perdidos. Você vai resgatar aqueles que estão perto de você. Porque a palavra diz que os sinais acompanharão aqueles que creem em Jesus. Então, se você crê em Jesus, se você é movido pelo poder do Espírito Santo, os sinais te acompanharão e você será totalmente conduzido pelo Espírito Santo. E quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, ele nos mostra, ele nos dá insight, ele fala ao nosso ouvido, ele fala ao nosso coração e ele nos conduz na direção que nós precisamos percorrer para cumprir o nosso propósito, para cumprir os desígnios de Deus. Queridos, nós não precisamos entender tudo, mas nós precisamos verdadeiramente estarmos com o Espírito Santo e termos a certeza de que Ele sabe todas as coisas e Ele vai nos conduzir nos melhores lugares, Ele vai nos mostrar as melhores direções, assim como o Espírito Santo, quando foi derramado nos discípulos, esses foram conduzidos naquilo que o Pai queria que eles fizessem. E eu e você podemos também ser conduzidos. E nós podemos verdadeiramente vivermos também o avivamento. Porque, queridos, o avivamento não vem porque as pessoas não têm orado, porque as pessoas não têm buscado de verdade, as pessoas não têm clamado ao Pai como deveriam clamar, porque se nós fizermos como diz 2 Crônicas, se o meu povo, que me chama pelo nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, né, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, diz o Senhor, e perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. É isso que o Senhor nos diz, que nós precisamos orar, buscar a Ele para que este avivamento seja derramado na nossa casa, na nossa igreja, no nosso lar. Eu tenho fé, queridos, eu não sei você que está assistindo agora, eu tenho fé que o Espírito Santo vai descer sobre a sua casa, vai descer sobre o seu lar, sobre o seu casamento, sobre a sua igreja, sobre os seus negócios, mas você precisa verdadeiramente buscar o Espírito Santo para que ele possa te conduzir através da palavra, porque somente a palavra nos liberta, somente a palavra nos cura, somente a palavra, porque a palavra mesmo diz: luz para os meus caminhos é a palavra do Senhor e lâmpada para os meus pés, diz o salmista. Então nós precisamos aprender que é a palavra que nos guia. Se você está com dúvida, se você está aflito, se você está perdido, peça ao Espírito, abra a palavra, peça para o Espírito falar com você, que ele vai te mostrar o caminho. É preciso avivamento, mansidão
e humildade. O avivamento, ele é poder de Deus que se manifesta nos corações humildes, mansos. Esse avivamento vai se derramar sobre aqueles que verdadeiramente entenderem esse amor maravilhoso do Senhor que é derramado sobre nós. Mas a palavra diz também lá em Apocalipse 5, Jesus é o cordeiro e o leão. E eu quero que você preste atenção nisso. Jesus é o cordeiro e o leão. Cordeiro é manso, é humilde, sabe? E Jesus quer que você seja humilde, que você seja manso, que você tenha a doçura para resgatar os perdidos, para amar as pessoas. Mas Deus quer que você seja um leão diante de Satanás. É isso aí, Deus quer que você seja um leão diante de Satanás. Porque as pessoas, queridos, têm confundido. Muitas vezes são cordeiros diante dos irmãos, diante das pessoas que devem amar, que devem perdoar, que devem ser generosas e mansas. E tem sido, sabe o quê? Manso diante de Satanás que se levanta contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu lar. E é tempo de nós verdadeiramente entendermos qual é o papel que Jesus nos ensina em Apocalipse 5:5. Leão e cordeiro. Leão feroz, luta, não deixa que Satanás domine sobre as áreas de sua vida. Cordeiro para perdoar, para ajudar, para fazer verdadeiramente aquilo que o Pai quer que a gente faça aqui na terra, com amor, sabe, com justiça. Nós vamos vencer o inimigo das nossas almas, que é Satanás. Então, se levante como leão, não perca a guerra, querido. É tempo de nós vivermos um grande avivamento sobre a terra. Esse grande avivamento exige homens e mulheres fortes, que se levantem como leão e que sejam como um cordeiro para resgatar os perdidos. É tempo do derramar do Espírito sobre a terra. E eu quero, nessa fase que você está, nesse momento que você está, não sei qual o momento que você está, mas eu quero profetizar sobre a sua vida um derramamento do Espírito através da busca. Busque a palavra, busque a oração e o avivamento começará na sua vida, porque o Espírito irá se derramar. Busque níveis mais profundos. Deus te abençoe